Bom dia. Então, meus irmãos, eu vou falar hoje de um tema que eu não gosto muito de falar, mas de vez em quando meu coração pede para falar sobre isso. As mulheres de hoje, né, que elas estão sendo mortas pelos seus companheiros entre aspas, porque isso não se chama companheiro, se chama traiçoeiro. Por que, meus irmãos, isso está acontecendo mais? Porque as mulheres, na verdade, o ser humano hoje vive numa carência triste. A carência nossa não é por falta de amor entre as pessoas. Vocês não percebem que é isso? Então a carência faz com que as mulheres se relacionem com esses homens perversos. A carência é tão grande que elas mal conhecem e colocam dentro da vida delas. Já acha que é íntimo delas, já acha que merece confiança. Muitas ainda colocam dentro da casa delas, no meio da família delas. E elas não fazem ideia o que tem dentro da cabeça desse ser humano. Porque o ser humano, ele é terrível. O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa. Às vezes você conhece uma pessoa, ela aparentemente é uma pessoa boa, legal, aparece de anjinho, mas você não sabe o que está lá dentro desse ser humano. O que esse ser humano tem dentro dele. Porque na verdade a gente não conhece ninguém mesmo não. Porque eu digo isso? Porque eu vivi 30 anos com uma criatura e eu achava que conhecia, mas eu não conhecia. Chegou um belo dia que eu disse, não, esse ser humano não é aquele que eu conheci um dia. Isso 30 anos depois. É 30 anos, não são 30 dias não, meus irmãos, são 30 anos. Então o ser humano, ele é imprevisível. A gente tem dentro de nós, meus irmãos, o lado bom e o lado ruim. E tem pessoas que ela não sabe lidar com as situações da vida e o que acontece de ruim com ela, porque o mundo ele nos traz tanto coisas boas como coisas ruins. Ela não sabe lidar com as coisas ruins e ali ela vai guardando dentro dela o mal, vai arquitetando o mal e ela tem que arrumar um culpado, uma presa, para ela se vingar do que como o mundo é. Porque tem pessoas que ela deposita a confiança dela, o amor dela, a vida dela, ela coloca na mão de outra pessoa. Coitado dessa pessoa que colocar a sua vida na mão de outro ser humano. Porque a gente só pode colocar a nossa vida nos pés do Senhor. A gente só pode confiar nele. Então, meus irmãos, a gente entra nessas esparrelas da vida, como falava minha mãe, por causa da carência. E porque as pessoas elas não querem ficar só. Eu até entendo, viu, meus irmãos, um pouco. Hoje eu entendo um pouco porque assim, é tanto sofrimento que a vida nos traz que a gente arruma um escape, uma ilusão. Aí vamos dizer, a gente arruma um companheiro ou uma companheira para aguentar os trancos da vida, para dizer, eu tenho uma pessoa ali do meu lado, qualquer coisa essa pessoa vai me ajudar, vai me socorrer. Mas é engano nosso, meus irmãos.
Você não sabe se aquela pessoa é realmente um companheiro que você vai poder contar com ele nas horas que você vai precisar, na hora que você vai precisar de um ombro. E qual é a intenção dessa criatura que veio para a sua vida? Por isso que eu digo para vocês, quanto mais eu envelheço, eu confio menos no ser humano. Eu amo o ser humano, ele lá. Eu oro por ele e ele lá. Porque a própria palavra de Deus diz que o homem cada dia vai ficar mais perverso. O ser humano, o homem que eu digo é nós, seres humanos. Então, a gente tem que vigiar, minhas irmãs. Agora eu falo para as mulheres. Não coloque qualquer um na vida de vocês, não. Mulheres que conhecem pessoas através de internet e se desloca da sua cidade para o fim do mundo para ir lá conhecer esse homem. Chega lá, eles matam, eles roubam, eles machucam mais do que elas já estão machucadas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vão nessas ilusões de que vocês vão encontrar um príncipe encantado que vai fazer vocês felizes, não. Porque a felicidade, meus irmãos, está dentro de nós. E aqui nessa terra, felicidade plena a gente nunca vai ter. Aqui a gente vai ter momentos, e principalmente momentos ruins, mais do que bons, porque não depende só de nós, depende também dos outros, as outras pessoas que a gente convive. Não confie em ninguém mais não, meus irmãos, nós não estamos mais em tempo de confiar em ninguém, somente em Deus. A gente tem que conviver com as pessoas, sim. Não que eu não estou aqui passando para vocês o ódio, não. Não é questão de ódio não, meus irmãos, que a gente não pode sentir ódio por ninguém, mas digo para as mulheres, não se iluda com os seres humanos, com esses companheiros que vocês encontram aí nessas facilidades, porque se um homem já vem de 2, 3 relacionamentos, esse homem não deve ser boa coisa não, porque se ele já vem com essa bagagem toda, ele não foi esse companheiro que ele tinha que ser, não. Não é com você que ele vai ser diferente, não, meus irmãos, minhas irmãs. Então, vigie e vamos confiar somente no nosso Criador, no nosso Deus. E a gente tem que ficar esperando em Cristo. Se alguém quer um companheiro, peça a Deus. Porque o que vem de Deus, com certeza, é de verdade. Que Deus nos abençoe. Um bom dia, meus irmãos.